Mas o texto também diz que Jesus é a verdade. A verdade, irmãos, é aquilo que dá sentido ao cosmos, a tudo que é criado. Essa, ao menos, é a verdade fundamental. O mundo, para os que acreditam que veio de um Big Bang, ou a vida veio de uma evolução aleatória, para estes, o mundo não tem sentido. É uma casualidade. Não existe, portanto, uma verdade fundante que traga sentido ao existir do mundo ou da vida. Mas para nós este mundo foi feito com propósito, por um Deus sábio e inteligente, que tem uma natureza que é amor e que transborda. E nesse transbordar ele fez criaturas para amar e cercar da sua graça e ter o prazer de ver a sua glória. Mas Deus fez o mundo através de Jesus. Parece que eu estou dizendo uma coisa esquisita, porque Jesus é Deus, mas Deus é triuno. Então o que eu estou dizendo é que o Pai fez o mundo através do Filho. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. E em João 1 diz, no princípio Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Dizer que Deus criou o mundo pela sua palavra é dizer que criou através do Filho. O Pai criou através do Filho. A palavra, o verbo, é um instrumento de comunicação na nossa linguagem comum. Isso quer dizer que Deus se comunica através de Jesus. Através de Jesus ele transborda para criar o mundo. Através de Jesus ele nos traz de volta a comunhão com ele. Se não fosse Jesus, Deus estaria numa transcendência absoluta, sem nenhuma comunicação conosco. Mas o Deus triuno é um Deus transcendente e imanente. Sempre que a Bíblia quer representar Deus na sua distância, menciona o Pai, ele habita no alto e sublime trono. Mas através do Filho, ele habita também com o contrito e humilde de espírito. Jesus é Deus revelado. Jesus é Deus comunicado. Deus criou o mundo pelo verbo, o Pai criou pelo verbo, Jesus é o verbo. Aqui em João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo de número 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Escritura diz lá em Colossenses o seguinte, Colossenses, capítulo de número 1, versículos 15, 16 e 17, o qual é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo, ele diz isso. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nada existiria sem Jesus. Nada existiria sem o verbo. As coisas são sustentadas pelo verbo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, em Jesus Cristo é que as coisas têm a medida de sua existência. Ele, portanto, é a verdade fundamental. Sem ele nós não compreendemos o mundo criado. Nós podemos constatar que existe o mundo, mas nós não sabemos de onde ele veio, nem por que ele está aí. Só através de Jesus. C.S. Lewis uma vez disse, eu creio no cristianismo como eu acredito no sol. Não porque esteja vendo o sol, mas porque sem o sol eu não veria nada mais.
É através do sol que nossa vista tem condições de enxergar as coisas. É sob a luz de Cristo que este mundo aqui tem sentido. Sem Cristo, ele está na escuridão. Ele é uma casualidade, como alguns cientistas metidos a filósofos querem dizer, como alguns biólogos metidos a filósofos querem falar sobre a vida, como se fosse tudo fruto do acaso. Mas para nós, sob a luz de Cristo, nós vemos o sentido deste mundo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Portanto, Jesus é a verdade, mas não só sobre o cosmos, sobre a vida. Jesus é a verdade acerca da história. A história, irmãos, não é apenas uma coleção de fatos. É uma coleção de fatos que tem significado, que tem sentido. Todo historiador não se limita a simplesmente colocar os fatos um ao lado do outro. Ele tem uma perspectiva que dá sentido à sua narrativa. Um marxista, ele narra a história a partir da luta de classes. Ele só vê luta de classes como mobilizadora dos fatos. Outros historiadores veem a história à luz da cultura como uma progressão cultural, ou até mesmo como um ciclo cultural. A cultura desenvolve-se e depois ela declina e tem chance de voltar a se desenvolver. Mas a perspectiva do crente é outra. Nós olhamos a história não a partir de uma tese sobre ciclos históricos, não a partir de uma tese sobre luta de classes. Nós olhamos a história sob a perspectiva de Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, daquele que é chamado de sabedoria de Deus. É a luz de Cristo. Os historiadores falam idade antiga, idade média e idade moderna. Nós temos outra divisão, nós temos 7 dispensações que culminam no triunfo de Cristo. Nós vemos a história com outros olhos. Nós vemos a história à luz daquela promessa do Éden, de que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos a história dentro de uma luta espiritual. Como Deus disse, porém, inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. É uma luta, como dizia Agostinho, entre a cidade de Deus e a cidade do diabo. A história nós vemos à luz do plano de Deus, não apenas de nos ofertar a salvação através de Cristo, mas de fazer culminar a história com a glória do Cordeiro. Com a glória do Cordeiro, com a glória de Jesus. Jesus disse no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Quando João estava na visão onde aparecia um livro lacrado e ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro, aquele livro era como se fosse a história, que ninguém podia abrir, trazer um sentido, descortiná-la. Até que apareceu o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, que foi apresentado como digno de abrir o livro. Ele pode dar sentido, ele pode abrir a história, porque ele é o centro dela, porque ele é o soberano. Para nós, o cordeiro, como diz a Escritura, foi morto antes da fundação do mundo. Este era o plano de Deus desde o começo. Jesus veio na plenitude dos tempos,
Para o historiador, a plenitude dos tempos talvez seja o Império Romano, para outro, a Revolução Industrial. Para nós, é quando Jesus entrou na nossa história ao encarnar-se. É quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e os anjos celebraram no céu. Aleluia! A história caminha para o desfecho em que Jesus será plenamente reconhecido, em que toda boca vai confessar, no céu, na terra e debaixo da terra, no inferno, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Na carta aos Efésios diz assim a Bíblia, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus não era alcançável pela sabedoria humana. A Bíblia diz isso claramente. Pela sua sabedoria ninguém conheceu a Deus, ninguém conheceu o plano de Deus. Deus surpreendeu a todos. Os judeus pediam sinal, os gregos sabedoria, mas o Evangelho veio para apresentar o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deus surpreendeu os homens, porque escolheu as coisas que não são para confundir as que são, escolheu as desprezíveis para confundir as sábias, porque o Filho de Deus veio nascendo numa manjedoura, como um carpinteiro de mãos calejadas, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. O reputávamos por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus surpreendeu o mundo, porque a sabedoria do mundo não alcançou o plano, o projeto, a sabedoria de Deus. A vontade de Deus seria um mistério se Deus não a tivesse revelado. E aqui o versículo 9 diz isso: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ele nos fez saber qual era a sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. No final, irmãos, no reino milenar, a sede do reino celestial virá para a terra, abrindo caminho para isso ficar definitivo na eternidade, que se seguirá ao reino milenar, quando céus e terra serão uma só grei. E tudo isso em torno de Cristo. Ele é que faz novos céus e nova terra. Ele é que vem governar antes disso no milênio. Ele é aquele que junta céus e terra. Jesus é o centro. Nós olhamos para a história, nós interpretamos a história não como a história da luta de classes, não como a história dos ciclos culturais, mas olhamos a história como a regência de Deus sobre os acontecimentos, para trazer a visão da glória de Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Glória essa que inclui a salvação de todos os que creram. Glória essa que inclui a destruição final do anticristo, dos reinos terrestres, a implantação e vitória do reino de Deus. Ele é a verdade. Não apenas por ele o cosmos tem sentido, mas por ele a história tem sentido. Jesus é a verdade.